Olá pessoal! Depois de um merecido recesso, estamos aqui de volta para mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano de 2022. O tema do vídeo de hoje é Garotas Rádio. Só que antes eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que também estou com uma campanha no Apoia-se. Qualquer valor você me ajuda a continuar esse trabalho. Compartilhando, mandando para os amigos, você me ajuda a chegar a maior número de pessoas. O tema do vídeo de hoje é Garotas Rádio. Hoje eu tô aqui para contar para vocês uma história de negligência que resultou na morte de milhares de trabalhadoras no começo do século passado nos Estados Unidos. Nas primeiras décadas do século passado, até mais ou menos a década de 20, não existiam as regulamentações de trabalho que a gente conhece hoje. Antes dessas regulamentações, acidentes eram muito comuns, envolvendo funcionários e operários das fábricas e das indústrias, e esses acidentes acabavam saindo impunes. Eram comuns acidentes, desde acidentes mecânicos, mas também envolvendo o ambiente que esses trabalhadores estavam, mas também acidentes envolvendo o ambiente de trabalho desses operários, que eram muitas das vezes ambientes insalubres, até mesmo acidentes com intoxicação por elementos altamente tóxicos, como o rádio e outros. Esses acidentes, muitas das vezes evitáveis, vinham da negligência dos patrões, que tinham o único objetivo de baratear o custo da produção. E isso se dava às custas da vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E essa história que eu vou contar para vocês hoje é um exemplo disso. Antes, a gente precisa fazer uma contextualização histórica. Essa história ela vai começar lá em 1917 nos Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Com isso, uma parte dos homens foi chamado para lutar nos frontes. Aliado a isso, houve um estímulo à entrada das mulheres no mercado de trabalho para ocupar os postos dos homens que foram para a guerra. Muitas mulheres começaram a ser chamadas para trabalhar nas fábricas e nas indústrias, inclusive nessa empresa que é palco da nossa história de hoje, United States Radiation Corporation, a USRC, que ficava no estado de Nova Jersey, na cidade de Orange. Muitas das empresas nessa época tinham contrato com o Exército, com a Marinha dos Estados Unidos, visando fornecer objetos e matéria-prima que traziam vantagem nos combates na guerra. Essa empresa não foi diferente, ela firmou um acordo com a Marinha dos Estados Unidos para fornecer relógios e sinalizadores militares que brilhavam no escuro, além de outros objetos que trariam vantagem no combate noturno. Com isso, essa empresa ampliou seu número de vendas e foi lançada no cenário nacional. Para realizar esse trabalho de pintar os mostradores de relógios, os relógios eram muito pequenos, as mulheres foram chamadas para ocupar esses postos de trabalho. Esse tipo de trabalho era considerado um trabalho elitizado e muito cobiçado pelas jovens moças. Você tinha aí meninas de 17, 18 anos que foram chamadas para trabalhar nessas fábricas. Elas ganhavam cerca de 1,5 centavos para pintar os relógios. Só que uma coisa que eu não disse ainda. Esses relógios eram pintados com tinta à base de rádio, um elemento químico altamente tóxico, que havia sido descoberto cerca de 20 anos atrás, antes de 1917, pelo casal Marie e Pierre Curie. Essas mulheres elas ganhavam cerca de 1,5 centavos por relógio pintado, então quanto mais relógios elas pintavam, mais elas iriam ganhar. Além do preço que atraía essas moças, essas jovens, tinha a ideologia que você estava contribuindo para os esforços de guerra, ajudando a produzir objetos que ajudariam lá os soldados nos frontes de batalha. A técnica para pintar esses relógios com tintas à base de rádio e zinco, o zinco ele deixava essa tinta brilhante, fosforescente, muito atrativa. Como que essas meninas, essas mulheres pintavam esses relógios? Era a técnica do lip pointing, que consistia em molhar o pincel na ponta da boca, umedecer esse pincel com os lábios, para que ficassem com as cerdas mais finas e elas conseguissem pintar com maior destreza, com maior delicadeza.
Muitas dessas mulheres questionaram seus superiores na época se essa tinta à base de rádio faria mal, né? Se teria algum problema passar essa tinta nos lábios. Afinal de contas, elas ficavam o dia inteiro realizando a pintura de milhares de relógios todos os dias. Inclusive, para aumentar a produtividade, muitas dessas mulheres eram estimuladas a almoçar ali na sua estação de trabalho e almoçando e pintando sem parar para nada. Então, essas mulheres questionaram seus superiores se essa tinta faria algum tipo de mal, ao que os diretores e seus superiores afirmaram que não faria mal nenhum. E é importante que a gente contextualize o elemento químico rádio na época. Como eu disse anteriormente, ele havia sido descoberto mais ou menos ali no final do século XIX, início do século XX, pelo casal Curie, não sei o correto. Esse casal ele já havia demonstrado que existiam inúmeros malefícios do contato externo com o rádio. Inclusive, a Marie ela havia sofrido diversas queimaduras quando estava lidando com esse elemento químico. O Pierre ele vivia dizendo que não queria estar na mesma sala que 1 quilo de rádio, que poderia deixá-lo cego e inclusive matá-lo. Então, os malefícios do contato externo com o rádio já eram extremamente conhecidos. Inclusive, havia registro de uma morte por intoxicação com rádio antes da primeira pintora pegar a sua tinta lá para pintar o relógio, ou seja, não era nada desconhecido. Além disso, um dos fundadores dessa empresa, o von Sokock, estudou com o casal Curie, ou seja, ele não era nenhum leigo no assunto. Mas, nessa época, a ciência acreditava que o rádio, em pequenas quantidades, poderia ser benéfico para a saúde. O rádio era tratado como um elixir mágico e, portanto, ele começou a ser adicionado em diversos produtos, como águas, tônicos, pílulas para dar vitalidade aos homens e aos idosos, manteigas, leite, enfim, uma infinidade de produtos. Inclusive, é interessante dizer que o rádio era um elemento químico muito caro na época, ele custava cerca de $120 por 1 grama. E por conta disso, vários desses produtos que eram anunciados como contendo rádio em sua composição, na verdade não tinham rádio nenhum. Isso foi a salvação de milhares de consumidores. Mas voltando. Vários produtos eram anunciados como contendo rádio, pois o rádio seria benéfico, elixir, era quase que um elemento dotado de magia. E, portanto, não se chegava a nenhum malefício para que essas mulheres fizessem essa técnica de levar o pincel à boca e pintar os relógios. Essas meninas, elas não recebiam nenhum tipo de proteção, inclusive elas eram estimuladas e ensinadas a fazer essa técnica. Mas os homens do laboratório que lidavam com rádio diariamente nessa mesma empresa usavam proteção, usavam avental com chumbo, máscaras, luvas, manipulavam o rádio com pinças de marfim, ou seja, para as mulheres da classe trabalhadora, mão de obra não qualificada, não havia nenhum tipo de proteção. Que, segundo pesquisas, o rádio em pequenas quantidades não faria mal. Lembrando que essas pesquisas elas eram financiadas pelas mesmas empresas que lucravam com esses produtos contendo rádio. Já os homens, trabalhadores mais qualificados, cientistas, técnicos, utilizavam proteção. Como era de se esperar, em 1922 ocorre a primeira morte de uma dessas mulheres que trabalhava nessa fábrica. Em 1922, Molly Maga, uma das trabalhadoras mais jovens, que em 1922 tinha 24 anos, começa a se queixar de dor de dente, vai ao dentista, extrai esse dente que está dolorido, só que o dentista percebe que existem outros dentes também precisando ser extraídos. Ele faz essa extração. Só que os dentes que foram extraídos de Molly Maga não cicatrizavam, as feridas supuravam e deixavam ela com um hálito totalmente horrível. Depois de um tempo, Molly Maga começou a se queixar de dores extenuantes pelo corpo, foi ao médico sendo tratada como tendo reumatismo. Ela saiu de lá com uma receita de aspirina e somente isso. Depois de um tempo, Molly continuou a ir aos médicos e o dentista, quando foi manipular delicadamente a sua boca, sem querer, acabou arrancando um pedaço da sua mandíbula. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O osso de Molly Maga, uma jovem de 24 anos, se esfarelou. É importante dizer que, além de realizar essa técnica do lip pointing, as meninas, por conta da tinta ser fosforescente e o rádio está muito em moda naquela época, além de fazerem essa técnica, passavam tinta nos seus dentes, nos seus lábios, como se fosse um batom, nas suas roupas, nos seus vestidos de baile, para surpreenderem os seus namorados, seus parentes e seus amigos.
o que acabou aumentando ainda mais essa intoxicação. Então, em 1922, infelizmente, a Molly Maga ela acaba morrendo e no seu atestado vem sífilis. Isso iria se repetir com todas as mulheres que foram morrendo ao longo dos meses em decorrência do envenenamento por rádio. No atestado de óbito dessas mulheres viriam diversas ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, como forma de derrubar a moral dessas mulheres. Lembrando que a gente está falando de década de 20 e 30 do século passado. Se hoje a gente ainda tem um machismo na nossa sociedade, imagina naquela época. Então, uma tentativa de desmoralizar e desacreditar essas mulheres. Em 1924, já haviam ocorrido mais mortes das mulheres que trabalhavam nessa fábrica. Por conta disso, a empresa, que ficou negando durante 2-3 anos o seu envolvimento com a morte dessas mulheres, acabou contratando em 1924 3 cientistas independentes para verificar as instalações da empresa. Esses cientistas não conseguiram verificar o envenenamento por rádio, mas falaram que o zinco também causava intoxicação nessas mulheres. Eles sugeriram mudanças no local de trabalho, na linha de produção, que não foram atendidas. Inclusive, o dono da fábrica pediu sigilo sobre essas pesquisas. Ao invés de acatar esses resultados, ele contratou uma outra equipe de pesquisador que chegou na conclusão oposta a esses 3, ou seja, reafirmando o não envolvimento da empresa com a morte dessas mulheres. Somente após a morte do primeiro funcionário homem da empresa, que a USRC parou de negar a relação entre as mortes e o local de trabalho. É importante dizer que essa empresa não agiu sozinha. Ela teve a ajuda de diversos médicos, cientistas, especialistas, dentistas, inclusive da própria mídia, para fazer um acobertamento dessas mortes. Mas as mulheres não desistiram. A primeira mulher a tentar entrar na justiça foi a Grace Fryer, junto com outras 4 amigas. Elas entraram na justiça e, lembrando, na época, gente, o envenenamento por rádio não era algo considerado indenizável. E as pessoas individualmente não conseguiam processar seus empregadores por doença ocupacional. Existia um outro obstáculo judicial na época. Para entrar na justiça por doença ocupacional, os trabalhadores tinham que dar entrada com até 2 anos no processo. O problema é que o envenenamento por rádio era algo insidioso. Muitas das mulheres só começaram a manifestar seus sintomas cerca de 5 anos depois de começarem um trabalho. Depois de muito lutarem para conseguir um advogado que aceitasse esse processo, lembrando que a gente estava falando das grandes empresas de rádio, a Grace Fryer e suas amigas conseguiram um advogado e foram adiante com o seu processo. Como elas tinham pouquíssimo tempo de vida, elas foram obrigadas a fazer um acordo. Só que o objetivo principal de Grace e das outras mulheres que entraram posteriormente na justiça contra a empresa não era nem tanto a indenização, pois elas sabiam que morreriam passado pouquíssimo tempo, e sim levar para o conhecimento do maior número de pessoas possível dessa situação, porque existiam outras trabalhadoras que trabalhavam nessas mesmas condições, então evitar mais mortes e contaminações, e elas conseguiram. Depois que o caso delas veio à tona, várias outras mulheres que trabalhavam em outras fábricas nos Estados Unidos começaram reuniões sindicais falando sobre as condições de trabalho, cobrando dos seus superiores explicações para aquela tinta à base de rádio, cobrando explicações sobre envenenamento, intoxicação. Outra empresa que também fazia a mesma coisa com seus trabalhadores foi a Rádio Undal. Então, anos mais tarde, trabalhadoras dessa empresa também decidiram entrar na justiça. As mulheres que não morriam por problemas ósseos, porque o rádio ele se impregnava nos seus ossos como cálcio, fazendo a radiação ocorrer de dentro para fora. Essas mulheres, gente, brilhavam quando se olhavam no espelho à noite no escuro, porque a tinta era fosforescente, os seus ossos brilhavam. Inclusive, era uma forma delas saberem que estavam contaminadas. Cerca de 4.000 trabalhadoras foram contaminadas somente nos Estados Unidos. Então, trabalhadoras dessa Rádio Undal entraram na justiça. A Catherine Wolfe, com mais outras colegas, entraram na justiça, começaram com esse processo na década de 30, foram extremamente criticadas por estarem entrando com um processo numa das poucas empresas que ficaram em pé após a Grande Depressão, mas elas foram em frente na sua busca por justiça.
Em 1938, depois de decorridos longos 8 anos, o caso dela chega à Suprema Corte e a Catherine dá o seu depoimento no seu leito de morte. Ela estava muito fraca, debilitada, com câncer do tamanho de uma toranja na região do quadril. Mas após o depoimento de Catherine, a exumação do corpo de Molly Maga, que foi o primeiro registro de morte, e a junção de várias outras provas, as empresas foram finalmente condenadas. Essas mulheres conseguiram mudança na legislação dos Estados Unidos. Elas conseguiram a implementação de regulamentação na segurança do trabalho e também um dos resultados foi a criação da OSHA, que é um órgão do governo federal americano, do governo federal estadunidense, que regulamenta a segurança no trabalho. Antes da criação da OSHA, cerca de 14 mil trabalhadoras morriam por ano em decorrência de acidentes nas fábricas. Hoje a gente tem pouco mais de 4 mil mortes anuais. Além disso, essas mulheres foram responsáveis pelo direito do trabalhador individualmente conseguir processar os seus empregadores. Essa legislação foi reverberada por vários outros países, inclusive aqui no Brasil, que na década de 50 implementaram a Lei 1234, que fala sobre as condições de trabalho de quem trabalha com rádio, né? Então aí reduzindo a carga horária semanal, aumentando o período de férias, entre outras mudanças. Essa história é contada com maiores detalhes no livro The Radiant Girls, da Kate Moore, e também tem um filme de mesmo nome, da Lydia Pincher e Ginny Moller. Como podemos abordar essa história nas nossas aulas de ciências? Eu não estou aqui para fornecer nenhum tipo de receita para os nossos colegas professores, mas apenas trazer uma pequena contribuição. Então, existem várias possibilidades de abordagem histórica desse acontecimento nas nossas aulas de ciências, tanto na gente que atua na educação básica, né, para a gente discutir e debater essa temática com os nossos alunos, tanto para a formação de professores. Então, existem várias questões que a gente pode trazer para discutir com os nossos alunos. Contar para os nossos alunos essa história, para os nossos alunos e para as nossas alunas, e debater com eles essas diversas questões. Questões como a crença cega no progresso científico, né, por conta daquela história que eu falei do rádio, ser considerado um elixir, né, com propriedades quase mágicas. Então isso se dava por conta da crença, né, do positivismo da ciência naquela época, que começou a ser questionado depois, mas aquela época era fortíssima. Podemos falar como a produção de conhecimento científico pode ser influenciada por questões externas. Então quem pagava as pesquisas que diziam que o rádio era benéfico em pequenas quantidades, aquelas empresas que lucravam com os produtos vendidos, né? Aqueles cientistas e médicos que foram pagos pela indústria para dizer que as mulheres, na verdade, tinham IST e não era nada de envenenamento. Então, como que a produção do conhecimento científico, ela não é neutra, ela não é imparcial, ela está imersa nesse modo de produção capitalista. A gente pode falar das injustiças em relação ao gênero e à classe, afinal de contas, as mulheres que morreram eram trabalhadoras não qualificadas, pobres em sua maioria, enquanto que os homens usavam equipamentos, né, que eram os trabalhadores mais qualificados, usavam equipamentos para lidar com o rádio. Ou seja, esse episódio triste da história é um terreno fértil, abre diversas possibilidades para que a gente trabalhe essas questões com nossa turma. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da história. Eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou no Apoia-se e o seu apoio é fundamental para que eu continue a fazer meu trabalho. Compartilhe, mande para os seus amigos, para a sua família. Me ajude a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima, pessoal!